Olá, meu povo, seja bem-vindo ao canal da Paz. Deixe o seu like, compartilhe as mensagens de amor, paz, fé e esperança. E escolhemos para esta manhã, Deus nos inspirou para que compartilhemos o versículo 7 do capítulo 52 de Isaías, que diz: quão formosos, ou que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Vocês sabem que quando Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, os anjos apareceram aos pastores. O nascimento de Jesus está no capítulo 2 de Lucas, também em Mateus 1, 18 a 25. E no capítulo 2, no verso 13 de 2 de Lucas, diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos do céu, de anjos celestiais, louvando a Deus e dizendo, no verso 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe por que a Bíblia nos relata isso e nos diz que nós necessitamos de paz? E sabe por que isso? Porque houve uma rebelião no céu. Isso está registrado em Apocalipse, o capítulo 12, e o verso 7 em diante diz assim: houve peleja no céu. Você já tinha ouvido isso? Apocalipse, você sabe que houve uma guerra no céu, houve uma rebelião. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O próprio Cristo, o dragão, já a Bíblia vai dizer quem é. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então houve uma peleja dos anjos do dragão, vamos ver quem é, e de Miguel. Miguel é Cristo. E quem é o dragão? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que houve rebelião no céu? Porque nasceu no coração de Satanás, que então era Lúcifer, o anjo de luz. Nasceu no coração dele a inveja e a oposição a Deus. No começo não parecia que estava tudo certo. Parecia que ele queria melhorar o céu. Mas ele invejou a Jesus, o Espírito Santo e o Pai, a Santíssima Trindade, e ele se colocou contra, e ele estabeleceu uma guerra, uma batalha contra os anjos de Deus e o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi expulso de lá, como nós lemos em Apocalipse 12, 14. E veio para este mundo, ele ficou circunscrito a este mundo. E quando Deus criou Adão e Eva, olha a sequência, isso são milhares de anos. Quando criou Adão e Eva, ele, o pai da mentira, o enganador, o sedutor, aquele que engana, o antigo assassino Satanás, enganou os nossos pais, e então nós nos tornamos rebeldes. Quando nós transgredimos as leis estabelecidas da nossa nação, vigentes, quando nós nos colocamos como transgressores da lei dos homens, nós nos tornamos rebeldes, nós nos rebelamos contra o governo instituído aqui na terra. E no céu não é diferente. Deus tem leis, estabeleceu regras, normas, preceitos, parâmetros de vida para a nossa felicidade e para a nossa perenidade. E nós transgredimos nossos pais, e nós, por herança, herdamos a natureza pecaminosa. E agora nós também nos tornamos rebeldes. E por isso Paulo, nos ensinando falando sobre esta rebelião, olha que interessante, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação.
Então faz sentido a batalha no céu, o pecado de Adão e Eva que se rebelaram contra Deus, Satanás e os seus anjos se rebelaram contra Deus, já estão julgados, não tem mais salvação, os anjos e Satanás que se tornaram demônios e que nos incomodam, estão nas regiões celestiais, nestas potestades do mal, estão aqui circunscritos neste mundo. Ao Satanás convencer Adão e Eva de obedecer-lhe, de achar que o que Deus tinha dito não era verdade, ele disse assim: Deus está mentindo, é como se ele tivesse dito, vocês podem comer desse fruto. E eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus, e nos tornamos cativos de Satanás. E agora Jesus veio a este mundo trazendo a paz, porque a paz só pode vir e ser estabelecida novamente onde há rebelião, onde há guerra. E nós nos tornamos opositores pela nossa natureza caída e pecaminosa. E o nosso verso então diz assim: quão bonito é, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas que faz ouvir de paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir da salvação, da reconciliação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Sabe, amigo, amiga, você tem uma grande chance que Deus está dando para você e para mim. Deus está dizendo assim: quão formosos são os pés daqueles que se achegam a Deus, que anunciam a paz, que anunciam a salvação, que anunciam as boas novas de vida. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus está dizendo para você e para mim: vinde a mim, vós que se rebelastes contra o Deus do céu, vinde a mim, vocês que lutam, que estão cansados, e eu vos aliviarei, eu vos darei reconciliação na pessoa maravilhosa de Jesus. Não perca tempo, não jogue fora o tempo precioso que Deus está dando para você. Se achegue a Ele, dobre os seus joelhos, abra a sua alma, entregue-se a Ele, derrame a sua alma a Jesus, caia de joelhos aos pés de Cristo, abrace os pés de Jesus que foram pregados na cruz em teu favor e em meu favor, para a nossa salvação e redenção e reconciliação. Que bênção! Deus nos ama muito mais do que nós podemos imaginar, e Ele quer fazer de nós novas pessoas, devolver-nos a paz, a felicidade, a alegria, a justiça de Jesus, as suas vestes de justiça Ele quer colocar em nós, porque Ele colocou as nossas vestes sujas da pele humana nele, nos substituiu para nos dar as suas vestes de realeza para você e para mim. Que tal? Já tinha ouvido isso? Então incline a sua fronte, porque agora você ouviu. Está aqui a palavra de Deus garantindo para nós a nossa reconciliação com Deus. Às vezes você se sente angustiado, angustiada, é porque nós estamos em rebelião com Deus. Mas quando Jesus é recebido em nossa vida, quando a pessoa maravilhosa de Cristo inunda a luz, que Jesus é a luz do mundo, inunda a nossa vida, espanca então as trevas do mal, da angústia e da rebelião, e nós passamos a ser novas pessoas, felizes, alegres, justificadas, perdoadas e salvas. Que tal? Vamos orar? Feche os seus olhos, incline a fronte, se puder, e oremos. Bom Deus, obrigado pela reconciliação que o Senhor nos outorgou na pessoa maravilhosa de Jesus. Estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, mas agora temos o nosso advogado, o nosso pastor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós junto de Ti. Não porque Deus é vingativo, mas porque nós nos tornamos pessoas desvestidas, deslustradas da luz da verdade, e agora carecemos de alguém que cumpriu a lei verdadeira, que é justo, que foi em tudo tentado, mas sem pecado. Então é Jesus que nos substitui. É em nome de Jesus que rogamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos aceite e justifique. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.